Pastor pegou minha Bíblia ali. Amém, querido. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração nessa noite, querido. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo, livro de Jonas. É um pouquinho difícil de achar, mas vou dar um tempinho para vocês em Jonas, profeta Jonas. Profeta Jonas, aleluia! Todos encontraram? Mais um minutinho aí para você encontrar. Amém, queridos? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O capítulo é um pouco extenso, querido, mas vamos ler em nome de Jesus. Diz assim, Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um grande vento ao mar e fez uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio, deitando, dormiu profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse-lhe: que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, e talvez ele lembrará de nós, para que não pereçamos. E disseram cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa esse mal que está sobre nós. E lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles lhe disseram: diga-nos, lhe pedimos, por causa de quem este mal está sobre nós? Qual é a tua população? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de medo e disseram: por que tu fizeste isto? Pois os homens sabiam que fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha dito. Então, e em seguida disseram: o que devemos fazer contigo para que o mar se acalme? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso, eles clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós
sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E os homens tiveram grande temor ao Senhor, e ofereceram sacrifícios, e disseram, e fizeram-lhe votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Queridos, aqui eu começo a minha palavra. Eu quero falar com vocês hoje. Não fuja do seu chamado. Esse é o tema da minha palavra nessa noite. Queridos, a palavra veio contra o profeta Jonas, um homem no seu tempo que era um mensageiro do Senhor, a levar a mensagem a qual o Senhor determinou, para qual povo o Senhor escolheu. Mas, querido, nós acabamos de ler. Eu vou explicar para vocês a Bíblia, o que nós lemos aqui, porque Jonas, ele fugiu do Senhor. Na verdade, querido, Jonas, por que Jonas não foi para onde o Senhor tinha determinado que ele fosse? Tinha uns motivos, sim. Porque era a primeira vez que um profeta iria pegar uma nação pagã, ou seja, uma nação gentílica, que naquela época os gentios não alcançavam a salvação. Por quê? Porque eles criam que a salvação era somente para os judeus. Então, o Jonas, como um hebreu, ele falava, não, a salvação não vai chegar até os gentios, a salvação é só para o povo hebreu. Então Jonas temia também, porque o povo hebreu era inimigo dos ninivitas. Então Jonas falou o seguinte, se eu for lá, eles vão me matar. E outra também, eu não tenho que ir lá levar a salvação para esse povo, eu não tenho que ir lá anunciar para esse povo se arrepender do seu pecado. Por quê? Senão eles vão se arrepender, vão ser curados, vão ser salvos, e não é isso que eu quero. Eu quero mais que eles morram. Então na mente de Jonas, ele tinha esse sentimento. Jonas odiava aquele povo. E o que Jonas faz? Eram 800 quilômetros de Israel até Nínive. Jonas, ele vai para o outro lado. Ele fala, olha só, não vou para Nínive não. Vou chegar em Jope ali, vou pegar um barco, vou pagar minha passagem e vou meter o pé para Tarsis. Queridos, ele foi a mais de 1000 quilômetros para o outro lado. E a palavra diz que ele foi fugir do Senhor. Então a palavra nos diz, querido, que quando Jonas, ele chega ali em Tarsis, ele ele não chega em Tarsis. Jonas, no meio do caminho, o Senhor manda uma grande tempestade. E aquela tempestade ali, que deixa todos os atônitos que estão no barco. Então aquele barco começa ali a balançar, aqueles homens ficam furiosos. Engraçado que Jonas, sabendo que estava errado, o problema era dele, o que ele faz? Ele vai dormir e descansar. Espertão, todo mundo lá apavorado e ele descansando, dormindo de boa. Já viu aquela pessoa que faz coisa errada? Quem sabe faz errado, todo mundo apavorado e ele está tranquilão. Então é nessa hora que a turma fala, cara, aquele cara está com problema, porque não é normal, todo mundo apavorado, ele dormir, descansando. O cara foi até lá, chegou lá e falou, meu irmão, o que está acontecendo? Quem é você? Da onde você veio? O que você está fazendo aqui? Aí a máscara cai, a máscara de Jonas cai. Ele tem que confessar, olha só, eu sou hebreu, eu estou aqui fugindo do Senhor, e essa tempestade, nós acabamos de ler, é por minha causa. Porque eu estou aqui no barco, o Senhor mandou essa tempestade. Mas pode fazer o seguinte, pode me pegar e lançar no mar. Porque assim que eu cair no mar, a tempestade vai cessar. Uma coisa, um ensinamento tremendo que a gente tem com Jonas nessa parte. Ele assumiu o seu erro. Ele reconheceu. Ele falou, olha, o problema sou eu. Não é ninguém, o problema sou eu. Eu que estou fugindo da presença do Senhor. Então faz o seguinte, pode me lançar no mar, não tem problema nenhum. Então Jonas assume o seu erro, assume o seu pecado, assume que o problema é ele. E o que acontece? O pessoal pega ele e falou, filho, então você vai embora daqui. Pega ele e joga ele no mar. Ninguém quer morrer por sua causa não. Se você tem o problema é seu aí. Pega e lança ele no mar. E a palavra diz que o Senhor pega um grande peixe, ele joga ele dentro da boca de um grande peixe. E a Bíblia fala que ele fica 3 dias e 3 noites na boca daquele peixe.
começa a clamar ao Senhor. Ele começa a reconhecer quem Deus era. Ele começa a entender, fala, cara, eu estava me achando, de repente eu achei que eu poderia me esconder da face do Senhor, mas agora eu sei onde eu estou. Eu estou dentro do inferno, basicamente. Eu estou num lugar escuro, onde eu não sei de nada. Então ele começa a clamar ao Senhor. Ele fala, olha, na minha angústia eu clamei ao Senhor. E ele me respondeu, no ventre do inferno eu gritei, e tu ouvistes a minha voz. E no final do capítulo 2, a Bíblia fala que após ele orar e reconhecer e clamar ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor fez com que ele deu um livramento para ele e colocou ele em terra. Então o Senhor dá uma segunda chance para ele. O Senhor fala, agora você vai lá e prega para aquela nação, para aquele povo. Ou seja, querido, nós começamos a entender o capítulo 1. Não tem como fugir da presença do Senhor. Não tem como fugir do nosso chamado. Por quê, querido? Porque uma vez que Deus nos chamou para uma missão, nós temos que cumprir e executar a nossa missão. Porque a nossa missão é maior do que a nossa vida. A nossa missão está acima da nossa vida. Está acima do nosso querer. Está acima do nosso achismo, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos. Por quê, querido? Não é a minha vontade, nem a sua vontade. É a vontade do Senhor que prevalece. E a vontade do Senhor era, refaz a rota, vai a mais de 3.000 quilômetros pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que então Jonas começa a pregar o Evangelho. Mas se você for ver a forma que ele começa a pregar, ele não fala arrependei-vos. Ele não fala isso. Ele só fala, olha, em 40 dias o Senhor vai mandar aqui e vai destruir tudo. Queridos, uma cidade com mais de 120.000 habitantes, o Senhor ia destruir. A Bíblia nos fala que o pecado daquele povo subiu às línguas de Deus. É a mesma palavra que Deus usou lá em Gênesis para falar para Abraão quando ia destruir Sodoma e Gomorra. Olha, a perversidade desse povo subiu até mim. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. É a mesma palavra. Tamanha ira que Deus estava com aquele povo. Mas quem que é esse povo ninivita? Quem que é? Eu vou dizer para vocês quem que era esse povo. Era um povo gentil. Mas se você for estudar a história, querido, era um povo poderoso, tinha um comércio muito bom, poder aquisitivo muito bom, mas era um povo muito perverso, maldoso, era um povo mau. Eles pegavam os inimigos, que eram israelitas, queridos, eles prendiam os inimigos e eles mutilavam os inimigos, eles arrancavam a orelha, arrancavam o olho, eles eram maus. Para afrontar Deus, ele fazia isso com o povo de Deus. Então Jonas, por um lado, ele estava temendo isso. Olha, se eu for lá, eles vão me matar. Então, era um povo muito mau. Eles exploravam, desamparavam, eles invadiam a terra para expandir o seu território. Era um povo que servia, era um povo pagão, mas era um povo idólatra, que servia os seus deuses. Era um povo que não servia o Deus de Israel. Então a Bíblia vai dizer que chegou um tempo que Deus falou, chega, vou destruir esse povo. Vou acabar com tudo. Vai lá e avisa eles que o poder aquisitivo deles, que o comércio deles, que a força política deles, que as forças do exército deles, não vai prevalecer contra mim. Eu vou destruir tudo. Então a Bíblia fala que Jonas chega naquela cidade e Jonas anunciou, olha, 40 dias e 40 noites o Senhor irá destruir essa cidade. E o que a Bíblia vai nos dizer, se você for ler a história, que o rei e o povo falou, opa, vai destruir nossa cidade, o que nós vamos fazer? Vamos nos arrepender, vamos voltar, vamos entender o que é o Evangelho, servir quem é o Deus de Jonas e vamos viver uma nova vida. Por quê? Porque esse Deus é mais forte que o nosso Deus. Então, querido, a Bíblia fala que o povo começa a se arrepender, começa a fazer jejum, começa a se vestir de panos, de saco, e começa a se arrepender dos seus pecados. E a Bíblia vai dizer que Jonas pega e faz o quê? Fica nervoso, fica chateado, fica angustiado. Não é possível. Por quê, querido? Porque Jonas queria que a cidade fosse destruída. Mas o povo foi ao
Porque, querido, não há ninguém terrível demais a qual o Evangelho não pode alcançar elas. Não há ninguém dura demais a qual o Evangelho não possa quebrar ela. Não há ninguém temível demais a qual o Evangelho não possa quebrar ela. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu toda pregação falo isso e repito. Glória a Deus. Aleluia. A graça, ela superabunda o pecado. A graça, ela vai acima do pecado. A misericórdia de Deus, ela nos alcança todos os dias e alcança o pecador também, querido. Não devemos ter essa síndrome de Jonas. Por quê, querido? Porque às vezes a ira e o medo faz a gente fugir do nosso chamado. Deus nos deu um chamado. Você tem um chamado. Recalcule a rota. Faça de novo o caminho. Pior coisa não é estar perdido lá fora. Pior coisa é estar perdido aqui dentro. Recalcule a rota. Nem sempre estar dentro de uma igreja quer dizer que você está vivendo o Evangelho. Está dentro de uma igreja, mas está mais perdido que pessoas que estão lá fora. Querido, você pode ter intimidade com Deus. Deus pode conversar com você face a face. Mas difícil é você ter o mesmo coração e sentimento de Deus. Deus falava com ele. Deus dava direção a ele, mas ele não tinha o mesmo sentimento de Deus. E nós temos que buscar o sentimento que está no coração do Senhor para nós vivermos o nosso chamado. Não basta só ter uma palavra, não basta só ter uma direção, tem que ter o sentimento de Cristo em nós. Porque, querido, o que nos move é o coração de Deus. O que Jonas precisava entender, deixa eu explicar para você, que em nome de Jesus, entenda, um cristão que assume o seu chamado, ele não tem mais livre-arbítrio, querido. Ele não pode mais fazer a sua vontade, querido. Ele tem que andar de acordo com a vontade de Deus. Jonas não entendeu isso. Ele queria fazer a vontade dele. E fica perdido. É para ir para o norte, ele foi para o leste. É para ir a 800 km, ele foi a 3.000 km. Queridos, vou repetir de novo. Não basta ter intimidade com Deus, tem que ter os mesmos sentimentos de Deus, o mesmo pensamento do Senhor. Muitas pessoas dizem, eu falo com Deus fala comigo, eu tenho intimidade, eu falo, Deus fala, eu vejo Deus, mas você está tendo o mesmo sentimento que Deus. Por que, querido, ser intimidade com Deus está te deixando orgulhoso, está te deixando marrento, está te deixando arrogante? Você não está vivendo o Evangelho. Porque o sentimento de Deus é humildade, é simplicidade, é compaixão, é amor, é graça. Entenda, querido, quando nós falamos uma pessoa íntima de Deus, não está dizendo que aquela pessoa tem o mesmo sentimento de Deus, não. Está dizendo que aquela pessoa sim, conversa com Deus, Deus escuta suas orações. Agora, difícil é nós parecermos com Jesus. Difícil é ter em mim o mesmo sentimento que tem em Cristo. É o que Jesus falou, não falo nada que meu Pai não fale, eu não faço nada que meu Pai não faz. Eu e o Pai, nós somos um. Eu e o Pai, nós somos um. Não basta o Pai só falar, não, ele tem que estar em mim, ele tem que estar fazendo em mim, ele tem que estar me mudando todos os dias. Por quê, querido? Porque a intimidade com Deus pode te gerar um orgulhoso. Eu oro 3 vezes ao dia, eu prego, não preciso obedecer meu pastor, não, porque eu falo diretamente com Deus. Que isso, querido? Aí vem Jesus e quebra tudo. Vem Jesus e fala, olha só, eu vou ser batizado por João Batista. João Batista olha assim, eu? Não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Eu?
todas as coisas se cumpram. E para todas as coisas se cumprir, eu preciso ser batizado por você. Olha que simplicidade, que humildade. Simplicidade, humildade. Muitos não estão vivendo o teu chamado, querido. Estão perdidos no chamado. Por quê, querido? Porque não está entendendo a humildade, a simplicidade do Evangelho. Jonas querendo colocar um fardo, querendo simplificar as coisas. Jonas querendo colocar peso sobre o povo. E Deus falando, vai lá, prega o arrependimento. Até hoje ninguém foi lá pregar o Evangelho. Vai lá você a primeira vez. Queridos, o interessante é que quando Jonas começa a pregar, aquele povo, eles entendem na hora. Aleluia. Noé, que ele ficou 100 anos pregando e ninguém entendeu. Jonas pregou mais de 120 mil homens. E a Bíblia diz que os animais também fizeram jejum. Quem for ler, os animais vão comer. Os animais jejuaram também, falaram todo mundo. Numa mensagem, os caras entenderam. Aí você olha para Noé, 100 anos pregando o Evangelho, pregando lá. Ninguém entendeu, só a família dele subiu. O outro, mais de 120 mil anos, com mensagem. Aí ele cai na síndrome de achar que o Evangelho é só para mim, que o perdão é só para mim. Não, é meu inimigo. É meu inimigo, não pode ser alcançado. É o que Jesus fala, querido. Falar que ama quem te ama é fácil. Difícil é falar que ama quem te persegue e te odeia. Quem é teu inimigo. Temos que ficar felizes quando uma pessoa que a gente não gosta, que a gente vê como inimigo, é alcançada pelo Evangelho. Fala que bom, o mesmo Evangelho que me alcançou, que alcançou ele também. O mesmo Evangelho que mudou minha vida, que mudou a vida dele também. Mas a gente fica dentro do quadrado, achando que não é responsabilidade minha. Não, a gente não tem humildade de chegar e falar, pô, me perdoa, eu errei. Eu estou aqui como mensageiro do Senhor para dizer para você, olha só, você me feriu, você me pegou, mas eu digo para você, Jesus pode mudar a tua vida. Um dia, querido, eu tenho 2 parentes que não estão conversando, os 2 da mesma igreja, por causa de política, pararam de conversar. Eu estou ali no meio de campo, cara, volta a falar com fulano, eu estou ali, liga para um pouco, cara, conversa, em nome de Jesus, volta. Eu escutei a seguinte frase: eu morro, mas eu não perdoo ele. No domingo estão os 2 na mesma igreja sentados. Acredita nisso? Aí você fala para o outro, ah, mas o cara é isso. E a frase que eu escutei, eu falei para ele, a partir de hoje eu não falo mais nada. Então você morra, vai para o inferno. Aí você vai chegar e vai dizer que alguém pregou o Evangelho para você. Porque eu estou te falando. O Evangelho é isso que você está vivendo dentro da igreja, não. O Evangelho é perdão, perdoa eles. Eu morro, mas eu não perdoo eles. Chega no domingo, o diácono está na portaria, o outro vai passar. Sabe o que eles falaram para mim? Vai, vira a cara. Vira assim, o outro passa. Aí quando o outro está na porta, ele vira e o outro passa. Aí tem churrasco, fica um grupo aqui, eu fico aqui, ó, tem que ficar aqui, ó. Porque se eu não for no um, vai ficar nervoso, se eu não for no outro, vai ficar bravo. E aí, querido? Aí está lá 1, 2, 3 anos já. Aí vai ficar 4, 5, 6, 7, 8. O Evangelho não é isso, querido. O Evangelho é perdão. Perdoa quem te feriu. Ou seja, querido, não fuja da sua rota. Fugir da vontade de Deus pode trazer perdas, não só para você, mas para quem está à sua volta. Jonas, querido, trouxe problema para quem estava à volta dele. O pecado de Jonas afetou todo mundo que estava à volta dele. Ou seja, querido, o barco está pesado.
deixa mal, não te deixa dormir direito. Quem que precisa sair do teu barco? Faz igual aqueles caras que falam, meu irmão, você tem um problema, tchau. Tira da sua vida, joga para fora. Sabe, querido? Às vezes a gente anda com pessoas que não edificam em nada a nossa vida. E a gente não tem força para pregar o evangelho para elas. Aí a gente não consegue pregar o evangelho para elas e elas acabam pregando as coisas do mundo para a gente. Aí em vez da gente converter elas, elas estão convertendo a gente. Aí a gente não tem força. Eu falo, cara, você está pesando no barco, tem uma tempestade danada do meu lado, o problema está sendo você, eu não vou andar mais contigo não. Se você quiser Jesus, vem, se eu não quiser, fica por aí. Por quê, querido? Que adianta ganhar todo mundo perdendo tua alma? Em nome de Jesus, querido, vamos entender o evangelho? Tem bagagem que não é sua. Tira esse peso do seu barco. Recalcule a rota. Volta para o caminho. Viva o teu chamado. Diga sim para o teu chamado. Não basta dizer sim somente para Jesus. Tem que dizer sim para o teu chamado. Aceitei Jesus, mas agora não vou fazer mais nada. Agora você tem que dizer sim para o teu chamado. Agora eu tenho uma vida para viver com Jesus. Agora eu tenho um ministério para servir. Agora eu tenho pessoas para cuidar. Ou seja, querido, aqui não, quando você aceita Jesus, não é o final, é o começo. Não para aqui quando você levanta sua mãe e vem aqui na frente, não. Comece aqui. Uma nova história. As coisas velhas se passaram, isso tudo se faz novo. Mas viva o novo, recalcule a rota. Viva o novo. O novo está aqui, está diante da nossa vida. Mas o velho ficamos querendo nos puxar para trás. Larga o velho, vai para o novo. Jonas, até hoje ninguém pregou para um povo gentil. Vai para o novo. Você vai ser o primeiro, vai lá, prega. Sai do teu povo aí, vai lá, prega. Faz a vontade do Senhor, querido. Faça a vontade do Senhor. Não tem como alcançar o amor de Deus e ao mesmo tempo fugir dele. Não dá, querido. Você alcançou o amor de Deus, agora tem que andar com Ele. Agora tem que viver o teu chamado. Porque se você não estiver andando com Ele, vivendo o teu chamado, as coisas vão entrar e te sufocar de novo. Você alcançou o amor de Deus, agora eu preciso obedecer e fazer a vontade do Senhor. Mas a gente tem que sair da preguiça espiritual, querido. Sair dessa fraqueza. Porque o noivo está vindo, querido. A hora chegar no tempo é esse. Nem sempre a sua missão é aquilo que você deseja. Às vezes a sua missão é algo que vai contra aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. Mas cumpra a sua missão. As coisas espirituais são para quem são espirituais, querido. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus faz o que quer, na hora que quer e no dia que Ele quer. Viva o teu chamado. Deus te deu um talento para você servir a Ele. Você tem uma vocação. O seu talento não é para você. O seu talento é para servir. Os nossos dons, os nossos talentos é para servir a Jesus. Não é para servir a nós mesmos. Porque a rota mais fácil, querido, não é a rota que vai nos levar na vontade do Senhor. A rota que às vezes eu quero, talvez não é aquela que vai me levar onde o Senhor quer que eu chegue. Não vai te levar.
Faça o caminho de volta nessa noite, querido. Para, presta atenção, reflita. Aonde eu estou? Aonde o Senhor quer que eu esteja e aonde eu estou hoje? O que Deus quer da minha vida? E o que eu estou fazendo com a minha vida? O que Deus sonhou para mim, desejou para mim? O que eu estou fazendo com os sonhos de Deus? Estou frustrando, estou matando os sonhos de Deus, estou matando a vontade de Deus, eu estou vivendo ela. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus, eles são bons, perfeitos e agradáveis. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Não tem como fugir da face do Senhor. Salmo 139 vai nos dizer: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, ali tu está. Se fizermos no Sheol a minha cama, eis que ali também está. Para onde eu me irei de ti, Senhor? Não há para onde fugir. 1 Coríntios vai nos dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aleluia. Ele nos recompensa, querido. Ele é galardoador, recompensador. Salmos vai nos dizer: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz e abençoado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus. Já contei esse testemunho aqui uma vez. É muito forte comigo quando estava falando essa palavra de novo. Tinha um rapaz que tinha um chamado. Ele era pastor. Ele estava pastoreando, mas só que quando ele comprou um carro, ele começou a pegar o carro e começou a viajar. Viajar, final de semana para passear, viajar. Um dia Deus apareceu para ele em sonhos e ele viu uma rosa saindo do jardim dele. E com isso ele começou a deixar a obra de Deus de lado e começou a viajar, passear, curtir. E Deus falou com ele, até um dia que ele teve um sonho, ele viu uma rosa saindo do jardim. Um belo dia ele estava indo viajar, um acidente de carro. A mãe dele faleceu. Ali ele entendeu que estava fugindo da rota. Por causa dele, ele colocou a fé dos outros em Cristo. Ninguém é obrigado a nada, querido. Ninguém é obrigado a nada. Mas quando o Senhor nos separa para a obra dele, é para a obra dele. Não há para onde fugir, não há para onde correr. Temos uma missão, temos que viver essa missão. Nós temos uma missão aqui na terra. Todo cristão tem uma missão: ide pregar o Evangelho. Todo cristão, quando você vem aqui e se tornou um cristão, você tem uma missão: ide pregar o Evangelho. Ide pregar o Evangelho. Ide viver o teu chamado. Ide pregar reconciliação, amor, graça, perdão. Pregar a boa nova, santificação. Ide. Vai viver o teu chamado. Recalcule a rota. Está indo para o caminho errado. Está igual um peão rodando. Já o peão fica lá rodando e roda para lá, roda para cá. Para, querido. Para. Fica 40 anos no deserto, não, querido. Passe por ele, não fica lá, não. Saia dessa síndrome de Jonas. Viver o nosso chamado é melhor do que morrer. Jonas disse para o Senhor: eu prefiro morrer do que passar por isso. Ele
Levanta, rapaz. Vai lá pregar. Sabe de nada. Deus sabe de onde nos tirou, querido. Deus sabe onde vai nos colocar. Aleluia. Você sabe de onde Deus te tirou. Mas se você não sabe onde Ele vai te colocar, busque Ele. Fala, Senhor, eu ainda não sei, mas qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida? Não me deixa perdido. A gente conversa com muitas pessoas hoje, tem pessoas que estão perdidas. Está perdida, não sabe de onde veio, para onde vai, não sabe o que é. Não sabe o que está fazendo na terra, não sabe. Está perdido. Mas cabe a nós buscarmos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão. E a nossa missão é maior do que a nossa vida. Ou seja, a nossa missão é a nossa vida. Temos que viver para o nosso chamado. Temos uma causa evangélica. Nós temos que viver por essa causa. Recalcule a rota. Reveja seus conceitos. Vê se está tudo bem na tua vida. Vê como que estão as coisas. Por quê, querido? Teve um dia, tinha uma pessoa que estava passando por um problema. Estava nas últimas. E todo mundo orando aqui na cidade. Todo mundo orando. Eu fui orar ao Senhor, querido. Fui orar a Deus para aquela pessoa. Deus falou muito forte comigo. Chega, não ora. Porque o problema dele é comigo. É eu e ele agora. Aleluia. Não ora. É eu e ele agora. Ele está acertando a sua vida. Simplesmente parei de orar. Infelizmente, o Senhor não olhou para mim. Ou seja, querido, Deus, Ele é longânimo. É que Jonas fala: tu és misericordioso, tardio em graça, pronto a perdoar. Tu és um Deus bom, misericordioso, de graça. Perdoa o pecado das gerações. Mas chega uma hora que Deus fala: chega! Basta! Não dá mais! Não ore, não interceda, porque agora é eu e ele. Por quê, querido? Porque ele dá tempo, ele dá tempo, ele dá tempo, ele dá corda, ele dá corda. E nós, querido, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui passando tempo. Estamos aqui vivendo a nossa missão. A nossa missão é o Evangelho do Reino. É Cristo em mim, a esperança da glória. A nossa esperança não está nos políticos. A nossa esperança não está no nosso pai, na nossa mãe. Não está no mundo. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Se Deus não fizer, ninguém pode fazer. Ou seja, vocês viram, quando a tempestade veio, a Bíblia diz que aqueles homens começaram a chamar o Deus deles. Começou a clamar, cada um o seu Deus. E a Bíblia diz que nada passou a tempestade. Mas quando uma pessoa foi lançada para fora do barco e orou ao Senhor, tudo cessou. Queridos, o Deus dessa terra, querido, não pode fazer o que o nosso Deus pode fazer. Os ídolos não podem fazer o que Deus pode fazer, porque não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. Ídolos são da terra. Deus é eterno nos céus. E os céus governam a terra. Coloque de pé, em nome de Jesus. Os céus governam a terra. Os céus governam a nossa vida. Temos uma missão. Temos uma missão. A nossa vida começa quando nós entendemos o nosso chamado.
boa, perfeita e agradável. Temos uma missão. Prega o Evangelho. Viva o teu chamado. Volte ao Evangelho se você se perdeu. Se você ainda não entendeu o Evangelho, entenda o Evangelho de uma vez por todas. Ide. Vai viver o teu chamado. Quem te chamou não erra, querido. Quem te chamou sabe muito bem o que estava fazendo quando te chamou. Quando disse para você, você vai ser um pastor. Você vai ser um levita. Ele não errou. Você pode olhar para você, mas eu. Ele falou, é você mesmo. É você aquele que eu chamei. Desde o ventre da tua mãe. Eu não te coloquei nessa terra por acaso. Você vai cumprir o teu chamado. Queira o diabo ou não queira o diabo, você vai cumprir o teu chamado. É o Evangelho. É o Evangelho, querido. Feche teus olhos em nome de Jesus.